Hoje nós vamos falar sobre demografia. Na aula de hoje você vai compreender como funciona essa área de conhecimento, a área científica. Você irá entender tópicos como população absoluta, população relativa, taxa de fecundidade, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, transição demográfica e pirâmides etárias. Prazer, professor Doroteu, e hoje nós vamos compreender a importância dessa área do conhecimento dentro das ciências sociais e geografia. Hoje você precisa acabar de uma vez por todas com qualquer dúvidas que você tenha relacionadas a esses tópicos, tudo bem? Vamos iniciar, meus amigos, compreendendo que quando se fala em demografia, você vai estar direcionando a ciência que vai analisar a população de um determinado território, de uma determinada área. E como a demografia ela trabalha? Usando estatísticas, usando questões numéricas, usando cálculos matemáticos, usando registros históricos, registros civis e sociais. Então é de acordo com a demografia que a gente vai conseguir compreender a população e a sua diversidade e a sua necessidade, tudo bem? Então na aula de hoje nós vamos iniciar explicando o que é população absoluta. E quando nós falamos de população absoluta, nós estamos direcionando a uma quantidade de pessoas que reside em um território. Ou seja, o território de um determinado lugar, ele vai ter pessoas que estão dentro desse território. E a isso nós chamamos de população absoluta. Ou seja, é a quantidade total de pessoas de um determinado território. Tudo bem? Então é a quantidade total. Quando nós falamos de população relativa, o que nós estamos nos direcionando? Estamos procurando algo mais específico. Então imagine que você tenha nascido em um determinado município e você quer saber quantas pessoas vivem naquele município. Então que tipo de estudo você vai fazer? A população relativa. Você vai olhar especificamente em uma área determinada. Numa área determinada, você quer saber a quantidade de pessoas que residem naquele espaço geográfico. Então isso a gente chama de população relativa, que é o contrário de população absoluta. Uma vez que população absoluta, ela analisa a população total. Então, na população absoluta, você vai pegar a área que está no território, quilômetro ao quadrado, e vai dividir pela população, ou seja, pela quantidade de pessoas que tem naquela área. E por isso, você vai ter a noção de habitantes por quilômetro quadrado. Tudo bem? Agora, nós temos uma questão muito importante, que é a taxa de fecundidade. E agora, entra até numa questão reflexiva da importância e da relevância da demografia. Nós sabemos que para você atender a necessidade de qualquer população, você precisa primeiro compreendê-la. Você precisa saber a quantidade de pessoas, você precisa saber a quantidade de pessoas que nascem, a quantidade de pessoas que morrem, qual o período de existência das pessoas naquele território. E isso tudo vai ser importante para as políticas públicas, tá? E análises científicas do desenvolvimento daquela sociedade. E é por isso que é tão crucial a existência da demografia. Lembrando que ela é muito usada em vestibulares, exames, concursos públicos, e você tem que ter noção dela para as ciências sociais e geografia e afins, tudo bem? O que é a taxa de fecundidade? A taxa de fecundidade, ela vai ser um demonstrativo da quantidade de filhos que uma mulher consegue ter ao longo dos seus 15 a 49 anos de idade, que é o período de fecundidade de uma mulher. E você vai ter essa taxa para saber a média de filhos que uma mulher tem em um determinado território. Isso é muito importante, porque você vai saber analisar a questão de saúde pública de acordo com a taxa de fecundidade. Você vai conseguir entender se naquela região, naquele espaço, existe atendimento médico, existe métodos contraceptivos, tá? Porque a gente sabe que hoje em dia a quantidade de filhos que uma mulher tem vem reduzindo pelas questões contraceptivas
contraceptivas, anticoncepcionais, preservativos, né? A mudança, o empoderamento feminino, isso tudo tem influenciado para que a gente tenha uma diminuição na taxa da fecundidade, que também pode ser um fator de doenças, da falta de políticas públicas voltadas para saúde e enfrentamento de patologias, porque isso tudo vai impactar nessas três taxas que nós estamos analisando. Taxa de natalidade. A taxa de natalidade é muito clara, é a quantidade de pessoas que nascem anualmente em um país. Tá? Então a gente precisa entender se essa taxa está alta, se ela está baixa, se ela está mediana, porque isso tudo impacta em fatores da estrutura da sociedade que já a gente vai analisar. Então nós temos aqui a taxa de natalidade, que é uma medição anual da quantidade de pessoas, né, que nascem, bebês que uma mulher dá à luz anualmente, tudo bem? E nós temos a taxa de mortalidade. O que é a taxa de mortalidade? É a quantidade de pessoas que vêm a falecer. E isso é analisado em 12 meses, ou seja, você pega o total de pessoas que morreram em 12 meses, ou seja, um ano, e você vai dividir, tá, pela quantidade de pessoas. E aí você vai ter uma noção de quantas mortes nós temos a cada 1000 habitantes. Então você vai pegar a quantidade de pessoas que morreram em um ano e vai dividir pela quantidade de habitantes, tá? O que é transição demográfica? É a análise que a demografia faz do desenvolvimento, da evolução que uma sociedade tem, tá? Então ao longo dos séculos, dos anos, de décadas e até mesmo de milênios, você vai analisar tudo isso e vai observar como está essa transição, como está essa mudança dentro da demografia de uma determinada população. O que é pirâmides etárias? Você precisa entender que existe uma forma, uma base em cima disso. O topo dessa pirâmide, a gente tem os idosos. O meio, nós temos os adultos. E a base, nós temos os jovens. Essa pirâmide, ela é muito importante. Por quê? Nós vamos ter determinadas áreas onde existe a maioria adulta e a minoria é jovem. O que isso quer dizer? Quer dizer que há poucos nascimentos, tá? E que a possibilidade de você viver por muitos anos em um determinado lugar não é positiva, porque não tem acesso à saúde pública, tá? Então nós temos sociedades onde você vai observar que a população idosa ela é a maioria, enquanto que a adulta é intermediária e a jovial é baixíssima. O que isso representa? Que a taxa de fecundidade está baixa, que a taxa de natalidade está baixíssima, tá? E isso é o crescimento, a taxa vegetativa, que é o meio ponto onde as pessoas estão vivendo, tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, lembrando que essa aula é uma breve introdução à demografia. Se você gostou dessa aula e quer uma explicação ainda mais aprofundada, comente aqui que eu estarei elaborando uma aula ainda mais aprofundada para que possamos compreender esse conceito e essa área científica que é de extrema importância para nós, estudantes de ciências humanas e sociais também, tudo bem? Muito obrigado e se você não entendeu determinado ponto dessa aula, retorne, porque provavelmente está naquele ponto que passou desapercebido, tudo bem? Professor Doroteu e muito